O dinheiro gera fome, por causa do dinheiro existe a fome, por causa do dinheiro existem as guerras, por causa do dinheiro existe a ambição, a traição, a putaria, a sacanagem, a pilantragem, tudo tá por trás dessa porra desse dinheiro. Hoje, eu sou um cara um pouco melhor do que eu fui ontem, vocês podem ter certeza. Maiores ícones do rock nacional, Alexandre Magno Abraão, o Chorão, ele conquistou o Brasil e sobretudo pela sua entrega na hora de compor e cantar. Um artista único, com uma personalidade única, com uma vida repleta de sucessos, glórias e algumas questões pessoais um pouco complicadas, dramáticas. Alexandre Magno Abraão, o Chorão, nasceu em São Paulo no dia 9 de abril de 1970. Mais conhecido pelo seu apelido Chorão. A infância e adolescência de Chorão não foi nada fácil. A sua mãe era doméstica e fazia pastéis para que o filho entregasse para os clientes. Chorão cresceu nas ruas, quase não ia à escola, por isso parou de estudar ainda na 7ª série. Além disso, o cantor tinha muitos problemas com a polícia nessa fase. Chorão recebeu esse apelido porque ele costumava ficar vendo os amigos andar de skate quando ainda era criança. Um deles brincou dizendo não chora, porque ainda ele não sabia fazer as manobras de skate e tudo mais. E foi assim que ele recebeu esse apelido. E ele confessa até no livro que a Graziella Gonçalves escreveu sobre a história deles, que realmente ele é um cara muito emotivo e que ele não segurava suas emoções e chorava mesmo. Então por isso que ficou esse apelido para ele. Antes de se tornar famoso, Chorão vendeu cartões de Natal, foi auxiliar de câmera, caboman e iluminador. Com 21 anos, foi convidado a integrar uma banda com Champignon, chamada What's Up, mas acabou não dando certo e decidiram montar o próprio grupo musical, o Charlie Brown Jr., que tem a filosofia de letras com o objetivo de passar uma mensagem da perspectiva do universo jovem contemporâneo. O primeiro disco foi Transpiração Contínua e Prolongada, lançado em 1997, e em sequência vieram mais CDs, 2 coletâneas e 6 DVDs, em 2005 e 2010, e receberam o Grammy Latino de Melhor Música. Aí, Chorão e Champignon, com o início da formação do Charlie Brown, eles decidiram convidar o Renato Pelado, que foi o baterista da banda, mais tarde o Marcão e o Thiago Castanho, que eles completaram a primeira formação do grupo. E o nome da banda, então, Charlie Brown Jr., só foi escolhido no ano de 1992, quando o Chorão estava dirigindo e acabou batendo numa barraca de água de coco. E nessa barraca tinha o desenho do Charlie Brown. E o Júnior foi acrescentado, que nas palavras do próprio Chorão mesmo, pelo fato deles serem os filhos do rock. Foi em 93 que a banda começou a se destacar muito em Santos. Eles faziam shows em casas noturnas. O Champignon era menor de idade nessa época, então ele tinha que pedir uma autorização judicial para acompanhar o grupo. E foi nesse mesmo ano que o Chorão procurou o produtor musical Rick Bonadio, que é o mesmo produtor dos Mamonas Assassinas. O Rick gostou muito da produção deles, acabou contratando a banda. E então eles lançaram o primeiro álbum, que é Transpiração Contínua e Prolongada. O disco vendeu por volta de 500 mil cópias. É um lugar pra viver, tá ligado? É ter no que acreditar, é viver em função de um sonho. Foi em 99, então, que Preço Curto e Prazo Longo foi lançado, com 25 canções. Então foi um álbum que fez muito sucesso, que teve a música Te Levar, que foi o tema da Malhação por muitos anos, e teve uma propagação na mídia muito grande, que se espalhou muito as músicas deles por várias rádios, chegando ao topo. Então foi um pouco antes do lançamento do álbum Nadando com os Tubarões, no ano de 1999, que as brigas entre Chorão e Champignon ficaram mais intensas. Eles estavam se desentendendo muito. E nesse período também o Chorão acabou perdendo seu pai, vítima de câncer. E é a partir daí que começou toda a crise depressiva dele, ele engordou 20 quilos, ele estava bem desmotivado, o emocional dele estava muito abalado. E aí nesse mesmo período também foi que o Thiago Castanho ele saiu da banda alegando problemas na agenda. Então foi o último álbum com a formação, digamos, clássica deles. A amizade entre todos os integrantes do Charlie Brown Jr., especialmente a que unia Chorão e Champignon, parecia ser muito forte.
o público gostava muito deles e o público foi pego de surpresa que quando no início de 2005 o baixista Champignon e também o guitarrista Marcão e mais o baterista Renato Pelado anunciavam que estavam fora da banda. E em 2005, então, o Charlie Brown tem uma nova formação. O Chorão pede pro Thiago Castanho retornar à banda. Então ele vem, guitarra, André Ruas na bateria, Heitor Gomes no baixo. O álbum, então, Imunidade Musical, e o lançamento trouxe uma mudança radical para a banda, com letras politicamente corretas, sem palavrões e com críticas mais leves. Um exemplo é a canção Senhor do Tempo. O Champignon voltou para a banda e no ano de 2011, na época, Chorão disse ter tido uma longa conversa com seus velhos amigos e que após diversos esclarecimentos e pedidos de desculpas, eles haviam reatado a amizade. Porém, no ano de 2002, o Chorão e o Champignon discutiram em um show no palco, na frente de todo mundo. Foi filmado, foi uma situação bem chata, mas logo depois eles retornaram à amizade e tudo mais. E até então, o momento em que o Chorão teve a overdose, eles estavam se dando bem, a princípio. O Chorão foi casado com a Graziella por 15 anos. Com a Grazi, então, ela ficou separada dele uns 4 meses, mais ou menos, porque pelas questões das drogas, que ela relatava que ele estava usando muita cocaína. Isso estava complicando muito. Eles tentaram ajudar ela, a família dela, enfim. Só que estava difícil. Ele estava querendo se isolar o tempo todo, então a vida dele era ficar morando, às vezes, de hotel em hotel. Ficava no apartamento dele, isolado, muito depressivo. E esses foram os últimos dias dele, na realidade. E ela relata que ele começou a exagerar na dose, assim, de álcool e drogas, assim. Um ano antes da morte dele, né, que ele realmente começou a se afundar, literalmente. Chorão, então, infelizmente, morreu na madrugada do dia 6 de março de 2013. Ele foi encontrado morto por seu motorista em seu apartamento, na cidade de São Paulo, e após exames foi constatada a morte por overdose de cocaína. Então é uma história muito triste, porque ele era um grande compositor, um grande músico, ele tinha uma personalidade muito irreverente, muito única. Ele realmente, o que ele escrevia era o que ele revivia, sabe? Então, as músicas dele são muito emocionantes. É um cara, assim, que eu não tenho nem palavras para descrever. Por ser fã da banda, enfim, por acompanhar, né, desde a minha infância, na realidade. Então, é uma história bem marcante mesmo. O livro que a Grazi escreveu, então, ela relata em detalhes a história da banda, a história que ela teve de amor com ele, tudo que eles passaram, momentos bons, ruins, enfim, é bem interessante ter, para quem gosta da banda, gostava dele, enfim. Então, essa foi a história de hoje do canal Literando na Madrugada. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui o que vocês acham dessa história, fatos que eu não relatei aqui, vocês gostariam de comentar, se vocês eram fã da banda ou não. Se inscrevam no canal, que ajuda bastante no crescimento do meu canal. Espero que vocês tenham gostado, uma história bem emocionante, assim, é um grande artista, assim, que marcou uma geração, apesar dos seus momentos turbulentos e dramáticos, ele vai ser sempre lembrado. Então é isso, pessoal, até breve.